O testamento dizia o seguinte: deixe o sítio Santa Luzia com todas as suas terras, benfeitorias e pertences à senhora Rosa Aparecida Ferreira, residente no bairro São João, em Ribeirão Preto. Eu tinha uma dívida de R$ 72.000. Eu tinha um apartamento com aluguel atrasado 2 meses. Eu tinha um pai, morto há 3 semanas. E o único bem que ele deixou no mundo não estava no meu nome. Rosa Aparecida Ferreira. Nunca tinha ouvido esse nome. Não havia foto, não havia explicação, só aquele nome escrito em tinta azul, registrado em cartório 2 meses antes de ele morrer. Liguei para o advogado gritando, ameacei processar. Contratei uma advogada. A petição já estava pronta, só faltava a minha assinatura. E então, minha prima Cida me disse uma coisa que mudou tudo. Fui até o sítio para ver com os meus olhos. E quando cheguei, essa mulher já estava lá. Já estava morando na casa do meu pai. Já havia mudado os móveis da varanda. Já havia colhido a primeira safra de laranja. Nesse momento, eu a odiei. Eu a odiei de um jeito que me envergonho contar. E hoje, essa mulher é a única pessoa no mundo que me devolve meu pai quando a saudade aperta demais. Essa é a história de como eu quase destruí a coisa mais bonita que meu pai construiu em silêncio por 26 anos. Meu pai se chamava Joaquim. Joaquim Antônio dos Santos. 71 anos. Mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira na terra e um sorriso que aparecia devagar, como o sol que nasce. Ele era o sítio. Não tem outro jeito de explicar. Cada pedaço daquele lugar tinha a marca das mãos dele. O pomar que ele plantou sozinho, a casa de alvenaria que ele ergueu tijolo por tijolo, a varanda de madeira com cheiro de terra molhada depois da chuva. O sítio era meu pai em forma de terra. E era a última coisa que eu tinha dele. O que eu não sabia, quando assinava os papéis com a advogada, é que não era bem assim. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Câncer. Rápido demais para a gente entender. Meu pai não se casou de novo. Fui criada por ele e pela vovó Bena. Tive infância boa, não de riqueza, mas de presença. Quando cresci, fui para Campinas estudar administração. Trabalhos, promoções, um apartamento alugado no centro. Uma vida que parecia crescer. Até que parou de crescer. A empresa onde eu era gerente fechou o departamento inteiro em novembro, sem aviso. De uma hora para outra, eu fui de gerente para desempregada. Tentei me reerguer, fiz consultoria por conta própria. Não foi suficiente. As dívidas foram chegando. O cartão, o cheque especial, um empréstimo que fiz achando que ia conseguir pagar rápido. Quando meu pai adoeceu, eu já estava com R$ 72.000 de dívida e 2 meses de aluguel atrasado. Passei os últimos 4 meses com ele no sítio. Cuidei, fiz companhia, ouvi as histórias todas que eu já sabia de cor. Ele morreu numa sexta-feira de manhã, segurando minha mão com o sol entrando pela janela do quarto. Naquele momento, com toda a dor, uma parte da minha cabeça, e me dói muito admitir isso, pensou: pelo menos agora o sítio vai resolver a situação. Eu não ia vender, nunca cogitei vender, mas poderia usar como garantia, conseguir um crédito melhor, respirar. 3 semanas depois, sentada no escritório do Dr. Marcelo, ouvi o nome que destruiu esse plano inteiro. Rosa Aparecida Ferreira. O testamento foi lavrado em cartório em março desse ano. Seu pai estava lúcido. Eu mesmo conversei com ele. Ele disse que você ia entender algum dia. Algum dia não me ajuda agora, Dr. Marcelo. Ele abriu uma pasta e empurrou o envelope na minha direção. Ele pediu para eu entregar isso a você. Não abri. Joguei na bolsa e fui direto para a advogada. Na semana seguinte, contratei a doutora Patrícia, especialista em direito sucessório. Ela me ouviu, pediu os documentos e foi honesta. Ana, testamento lavrado em cartório por homem lúcido é muito difícil de contestar. O que você tem de concreto para questionar a capacidade dele? Não tinha nada. Meu pai estava lúcido.
Conversamos sobre a vida, os planos, o futuro, até 3 semanas antes de morrer. Ele estava em pleno juízo. Posso tentar, ela disse, mas vai custar, e a chance de vitória é pequena. Dinheiro que eu não tinha para uma batalha que eu provavelmente ia perder. Mas eu não parei. Fui fundo. Passei uma semana reunindo documentos, extratos, laudos médicos, qualquer coisa que pudesse ser usada. Fui a 2 cartórios. Conversei com mais um advogado só para ter segunda opinião. Na quinta-feira da semana seguinte, a doutora Patrícia me ligou. Ana, a petição está pronta. Só precisa da sua assinatura. Mas antes de você vir aqui, preciso ser honesta. A probabilidade de reverter esse testamento é menor do que 15%. Você quer seguir mesmo assim? Fiquei 15 minutos em silêncio com o telefone na mão. 15% de chance, com dinheiro que eu não tinha para destruir o que meu pai havia escolhido fazer. Foi minha prima Cida quem me salvou de assinar aquele papel. Ela me ligou no dia seguinte, às 9 da manhã, sem eu ter pedido. Ana, antes de gastar o que você não tem brigando na justiça, vai até o sítio. Olha nos olhos dessa mulher. Vê se é golpe ou se é outra coisa. A petição ficou na mesa da doutora Patrícia, esperando uma assinatura que nunca veio. Fui, num sábado de manhã, sem avisar, com raiva no peito. Quando virei na estrada de terra que levava ao sítio, percebi que o portão estava diferente. Tinham pintado. Aquele portão velho de ferro enferrujado que meu pai nunca se preocupou em reformar estava pintado de verde escuro, com uma placa nova do lado. Madeira trabalhada, letras gravadas, Sítio Santa Luzia. Parei o carro e fiquei olhando para aquela placa por uns 30 segundos. Meu pai nunca quis placa. Dizia que quem precisava de endereço não era bem-vindo. Continuei entrando, e cada coisa que eu via me deixava mais tensa. Os vasos da varanda, que eram de barro velho e sempre estiveram do lado esquerdo, estavam do lado direito e eram novos. As cadeiras de madeira que meu pai tinha desde que eu era criança, cadeiras que ele nunca jogou fora porque dizia que móvel com história não se joga fora, haviam sido trocadas por cadeiras de ferro pintadas de branco. Saí do carro. O cheiro de café no ar. E música. Um pagode baixinho vindo de dentro. Meu pai nunca ouvia pagode. Bati na porta. Silêncio por uns 10 segundos. Depois, passos. A mulher que abriu a porta tinha uns 30 e poucos anos. Cabelo escuro preso num cone, calça jeans, uma camiseta simples, olhos escuros, expressão que misturava surpresa com algo que eu não conseguia nomear. Ela me reconheceu antes de eu falar. Ana Cristina. Não era pergunta. Você já sabia que viria. Eu esperava. Então você sabe por que estou aqui. Sei. Ela abriu a porta mais. Entra, por favor. Entrei e parei. A sala estava diferente. A estante de madeira que minha mãe tinha escolhido, que ficava na parede do fundo desde que eu era menina, havia sido substituída por prateleiras de metal. Os quadros que meu pai pendurou um por um ao longo dos anos, cada um com uma história, estavam no chão, encostados na parede como se fossem ser guardados ou jogados fora. Ia abrir a boca para falar alguma coisa quando vi. Na parede, que antes tinha o quadro do casamento dos meus pais, havia uma foto nova. Uma foto inframada, grande, na posição central. Meu pai, mais jovem, sorrindo, numa formatura, ao lado de uma menina que eu nunca tinha visto na vida. Meu coração disparou. Quem é essa menina? Rosa olhou para a foto e, quando ela olhou de volta para mim, havia lágrima descendo pelo rosto. Sou eu, ela disse. Essa foto tem 22 anos. Sentamos na cozinha. Ela colocou café na mesa, eu não toquei. Você tem que me explicar quem você é e o que você está fazendo aqui. Eu sei. Ela respirou fundo. E eu precisava que você viesse pessoalmente para eu poder fazer isso direito. Então faz. Rosa olhou para as mãos, depois para mim. Você sabe quem foi Hélio Ferreira? Não sabia.
Nunca tinha ouvido esse nome. E foi aí que ela começou. Hélio Ferreira, meu pai, foi o melhor amigo do seu pai por 15 anos. Se conheceram quando eram jovens, trabalhando na mesma fazenda. Foram embora juntos para o interior de São Paulo. Construíram as vidas lado a lado. Quando sua mãe morreu, foi meu pai quem ficou ao lado do seu pai na madrugada do velório. Foi meu pai quem cuidou do sítio nos meses em que seu pai não conseguia sair da cama. E quando eu nasci, seu pai foi o padrinho, o único padrinho, escolhido por meu pai para ser o segundo pai da filha dele se alguma coisa acontecesse. Aconteceu. Eu tinha 4 anos quando meu pai morreu num acidente de caminhão na BR-050. Hélio Ferreira, 34 anos, motorista de carga, numa curva sem sinalização. Morreu na hora. A minha mãe, Maria das Graças, ficou sozinha com a filha pequena e sem nada. Casa alugada, caminhão financiado, dívidas. Seu pai foi ao enterro. Ficou 3 dias conosco e, quando voltou para o sítio, fez uma promessa em silêncio que nunca contou para ninguém. Não ia deixar a filha de Hélio sozinha. Durante 26 anos, todo dia 15 do mês, uma transferência caía na conta de Maria das Graças. No começo, R$ 600. Com o tempo, foi crescendo. Aluguel, mercado, material escolar. Quando fui para a faculdade, as mensalidades. Enquanto Rosa me contava isso, eu fazia o cálculo na cabeça. 26 anos. Mínimo de R$ 600 por mês só no início. Depois mais. Muito mais. Quanto meu pai pagou ao longo de tudo isso? Rosa hesitou. Minha mãe tentou calcular uma vez. Acha que passou de R$ 280 mil. R$ 280 mil. Em silêncio. Sem que eu soubesse. Sem que jamais tivesse visto um centavo ir embora. Porque ele gerenciava as contas do sítio sem me envolver. Por que ele nunca me contou? Eu perguntei isso a ele uma vez. Rosa disse baixinho. Ele disse: Ana tem o coração bom, mas ia se sentir dividida, e não tem nada para dividir. O amor não é bolo, Rosa. Não diminui quando você parte. Mas ainda havia algo que não fechava. Rosa, por que você está morando aqui? O testamento te deu a propriedade, mas você podia ter administrado de fora. Por que você veio morar? Ela levantou, foi até a janela da cozinha, ficou olhando para o quintal. Porque nos últimos 2 meses de vida do seu Joaquim, eu vim aqui toda semana, Ana, enquanto você estava em Campinas, sem saber que ele estava indo. Aquilo me acertou em cheio. Ele não me contou que estava tão mal. Eu sei. Ele me pediu para não contar também. Disse que você tinha problemas financeiros e não queria te assustar antes da hora. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da minha vida. Meu pai estava morrendo. Tinha alguém do lado. E eu estava em Campinas, dando consultoria para a empresa de logística, sem saber. Ele pediu que eu cuidasse do sítio depois que fosse. Disse que a terra não podia ficar abandonada, que ela tinha memória, que ela precisava de mãos. Ela se virou para mim. E eu vim. Não para tomar o que é seu, Ana. Vim porque prometi a ele que viria. Você está com um envelope? Me lembrei. Estava na bolsa. Uma semana com aquilo e eu ainda não tinha aberto. Posso estar aqui quando você abrir? Assenti. Abri ali mesmo, naquela cozinha que cheirava a café e a memória de infância. As mãos tremendo, a letra do meu pai na folha dobrada dentro. Ana, minha filha. Se você está lendo isso é porque foi até a Rosa. Sei que você foi. Você não para até entender as coisas e isso é de mim. Preciso te contar o que nunca soube como dizer em voz alta. O Hélio foi o irmão que a vida me deu. Quando sua mãe morreu, eu quis morrer junto. Não é figura de linguagem. Eu quis. E foi o Hélio quem ficou do meu lado até eu decidir que ia continuar. Ele me devolveu para você. Quando ele morreu, fiz a única coisa que eu sabia fazer.
Cuidei da filha dele igual ele teria cuidado da minha se eu tivesse partido primeiro. Não me arrependo de nada disso, nem de um único dia, de um único centavo. Mas tem uma coisa que eu errei, Ana. Errei em não te contar. Errei por querer te poupar de algo que você não precisava ser poupada. Você é forte. Sempre foi. Mais forte do que eu soube dizer. Deixei o sítio para a Rosa porque confio nela como confiaria em você. Mas também porque o sítio vai ser a ferramenta do trabalho dela. E esse trabalho vai ajudar muita gente que precisa. O que é seu, Ana, não está na escritura de nenhum cartório. O que é seu é tudo o que eu te ensinei. É a memória da sua mãe que eu guardei para você. É o meu jeito de ver o mundo, que eu sei que você herdou. É a aliança dela que está na caixinha de madeira debaixo da cama, guardada para o dia que você quiser. Não deixes de ir até a caixinha. Te amo mais do que você vai saber enquanto eu estiver aqui para dizer. Seu pai, Joaquim. Dobrei a carta. Não chorei na hora. Fiquei olhando para a mesa. A aliança da minha mãe está no quarto dele? Rosa assentiu. Ele me mostrou a caixinha 2 semanas antes de partir. Me pediu para ter certeza que você ia encontrar. Fui ao quarto. Aquele quarto que eu conhecia a cada centímetro. A cama de casal que meu pai dormiu sozinho por 25 anos. A janela com a vista para o pomar. O cheiro de madeira velha e colônia barata. Abaixei a cama. A caixinha estava lá. Abri. A aliança da minha mãe. Uma aliança simples, fina, dourada, com uma inscrição do lado de dentro que eu sabia de cor desde menina. Joaquim e Lúcia, 1987. Ao lado da aliança, cartas. Muitas cartas. As minhas, que eu mandei ao longo dos anos, as da minha mãe, amareladas de tempo. E cartas de outra letra, uma letra que eu não reconhecia. Peguei uma. Li o remetente. Rosa Aparecida Ferreira. 16 de agosto de 2005. Peguei outra. Mesma letra. 16 de agosto de 2008. Eram 6 cartas. Uma por ano. Todo dia 10 de agosto, aniversário do pai de Rosa. Meu pai guardou todas. Na mesma caixinha que guardava as cartas da minha mãe e as minhas. Foi aí que eu desabei. Chorei no chão daquele quarto por um tempo que não sei medir. Rosa não entrou. Ficou do lado de fora da porta em silêncio, esperando. Quando eu saí, ela tinha uma toalha na mão. Não disse nada, só entregou. E naquele gesto simples, eu reconheci meu pai. Saí do sítio naquele dia sem ter tomado nenhuma decisão. Fui para Campinas, olhei para o apartamento, olhei para as dívidas abertas no computador e fiquei pensando numa coisa que Rosa tinha dito quase de passagem, perto do final da conversa. O pé de laranjeira do lado esquerdo do pomar é o que ele plantou quando você nasceu. O do lado direito ele plantou quando eu me formei. Disse que todo momento importante pedia uma árvore. 2 pés de laranjeira, um para cada uma. Fui dormir pensando nisso. 3 semanas depois, Rosa me ligou. Ana, preciso te ver. Pode ser no sítio? Fui com menos raiva dessa vez, mais curiosidade do que hostilidade. Ela me esperava na varanda, com café e um documento em cima da mesa. Mas antes de eu sentar, ela disse uma coisa que eu não esperava. Eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Sentei, esperei. Quando o seu Joaquim morreu e o testamento foi lido, ela pausou, olhou para as mãos. Eu hesitei, Ana. Hesitou em quê? Em fazer o que eu vou te contar agora. Ela respirou fundo. Passei 3 noites acordada, 3 noites me perguntando se eu tinha o direito, se era egoísmo aceitar ou egoísmo recusar. O sítio era tudo que eu precisava para o projeto. Era o lugar que o seu Joaquim queria que o projeto acontecesse, ele planejou isso. E eu quase aceitei, Ana, quase deixei as coisas como estavam. Fiquei quieta, ouvindo. O que me impediu foi um sonho, de todos os jeitos mais tolos. Ela deu um sorriso pequeno. Sonhei com o seu Joaquim sentado nessa varanda. Ele não disse nada, só olhou para mim com aquele jeito que ele tinha.
Você sabe qual jeito é esse, né? Eu sabia. O olhar que não precisava de palavra porque já dizia tudo. Acordei sabendo o que precisava fazer. Empurrou o documento na minha direção. Fui ao cartório essa semana. Iniciei a transferência do sítio de volta para você. Ficou o silêncio de quem ouve uma frase que não encaixa no que está esperando. Rosa, me deixa terminar. Ela respirou fundo. Eu não consigo morar aqui sabendo que você ficou sem nada. Não consigo olhar para esses pés de laranjeira sem sentir que estou errada. O seu Joaquim quis me ajudar, mas ele não quis que você sofresse. E eu não posso honrar a memória dele enquanto a filha dele estiver sofrendo por causa de uma escolha que eu aceitei. Mas ele escolheu você. Ele escolheu confiar em mim com isso. Confiar em mim não significa que eu tenho que aceitar tudo sem pensar no custo para a pessoa que ele mais amou no mundo. Olhei para ela, procurando algum cálculo por trás, algum interesse escondido. Não achei nada. Só uma mulher que lutou contra o próprio interesse por 3 noites sem dormir e escolheu o caminho mais difícil. Tenho uma proposta, ela disse. O sítio fica no seu nome, mas eu quero trabalhar aqui. Sou assistente social. Há 2 anos desenvolvo um projeto de apoio a famílias rurais em situação de vulnerabilidade. Quero usar a estrutura do sítio para sediar o projeto. Você seria a dona. Eu cuidaria da terra e das famílias. Você está abrindo mão de uma propriedade para trabalhar nela? Não de graça. Quero um salário justo pago pelo projeto, com recursos que vou captar. Você não tira do bolso, mas eu preciso de um espaço, e esse espaço precisa de alguém que cuide com amor. Ficamos olhando para outra por um longo momento. Por que você faz isso, Rosa? Mesmo depois de hesitar, de quase ficar, por que você escolheu isso? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava baixa. Porque o seu Joaquim poderia ter ficado com o dinheiro que usou para cuidar de mim e te dado uma herança maior. Ele escolheu fazer o certo com o que tinha. Em vez de acumular, ele distribuiu. Em vez de guardar, ele deu. Pausa. Aprendi com ele que a vida não é sobre quanto você fica com, mas sobre quanto você deixa que continue depois de você. E eu quero continuar o que ele começou, não ficar com o que ele deixou. Assinamos o acordo 1 mês depois. O sítio voltou para o meu nome. Rosa passou a gerir o projeto que ela chamou de Raízes Vivas. As dívidas eu ainda terei que resolver. O sítio não vira dinheiro rápido e era isso que eu precisava na época. Mas tem algo que mudou naquele dia que não tem como medir em reais. Eu parei de ter um problema para resolver e passei a ter um propósito para construir. Rosa e eu demoramos tempo para construir confiança de verdade. No começo era estranho. Ela sabia coisas do meu pai que eu sabia coisas que ela não sabia. E ficávamos trocando pedaços dele como se montássemos um quebra-cabeça que nenhuma das duas tinha a caixa. Ela me contou que meu pai tinha medo de barata, nunca tocava em inseto, mas cuidava das flores com paciência de criança. Que gostava de ouvir forró antigo enquanto trabalhava, mas ficava sem jeito quando alguém pedia para cantar junto. Que chorava assistindo ao jornal quando noticiavam morte de criança e desligava a TV depois. Eu contei que ele chorava no final de filme triste e fingia que era o olho coçando. Que preparava frango com quiabo para toda visita importante como se fosse banquete. Que guardava a carta de todo mundo que já lhe escreveu. Que eu já sabia, mas que o que eu não sabia é que ele respondia todas, à mão, no mesmo dia que recebia. Ela me respondia em 3 dias sempre, disse Rosa, com um sorriso que eu reconheci. Era o mesmo sorriso que ele fazia quando estava orgulhoso de algo. 6 meses depois que o Raízes Vivas começou, meu pai virou notícia. Não com esse nome. A imprensa não sabia quem era Joaquim dos Santos. Mas o projeto chamou a atenção de uma rádio local que foi cobrir. O repórter perguntou a Rosa de onde tinha vindo a ideia. Ela contou tudo: o padrinho, os anos de apoio, a decisão de usar o sítio e a parte que ela não precisava contar, mas contou. As 3 noites acordada, a hesitação, o sonho. A história foi ao ar, viralizou localmente.
Uma produtora de conteúdo do interior de São Paulo entrou em contato. E foi aí que eu decidi contar a minha parte. No dia da gravação, no sítio, com câmera na frente e Rosa do meu lado, eu disse uma coisa que não havia planejado dizer. Eu quase processei essa mulher. A petição estava pronta, assinada, esperando ser protocolada. Quando li o testamento, meu primeiro instinto foi brigar, contestar, ir para a guerra. Quase fiz isso. Quase destruí em semanas o que meu pai construiu em silêncio por 26 anos. Parei, respirei. O que me impediu foi minha prima me empurrar para cá e olhar no olho de Rosa. E o que eu vi nesses olhos foi meu pai. O mesmo jeito de receber, o mesmo jeito de esperar, o mesmo jeito de não pedir nada em troca. Eu quase odiei meu pai por amar outra pessoa. Rosa baixou o rosto. E hoje eu entendo que ele não amou outra pessoa. Ele amou mais. Não em vez de mim, além de mim. E se eu soubesse distinguir isso antes, eu teria chegado aqui sem raiva. Mas às vezes a gente aprende do jeito mais difícil. A gravação parou. A câmera foi desligada. Rosa me olhou. Perguntou baixinho: Você conseguiu perdoar ele? Pensei por um momento. Tô aprendendo. Todo dia um pouco mais. Ela assentiu devagar. Eu também, ela disse. Tô aprendendo a perdoar a mim mesma pelas 3 noites que hesitei. Olhei para ela. Você não tem nada para se perdoar, Rosa. Tenho. Ela sorriu, mas havia algo real por trás do sorriso. Tenho. E tá tudo bem. A gente aprende do jeito mais difícil mesmo. No último Natal, nos reunimos no sítio. Eu, Rosa, a mãe dela, Maria das Graças, que tem 70 e poucos anos e ainda planta a horta às 6 da manhã, minha prima Cida e 8 famílias atendidas pelo Raízes Vivas, que passaram o Natal ali pela primeira vez. Fizemos frango com quiabo. A receita era do meu pai. Tinha ensinado para Rosa igual a avó do Abena tinha ensinado para mim. A mesma receita, transmitida por caminhos diferentes, chegando na mesma mesa. Quando eu servi o primeiro prato, uma menina de uns 8 anos puxou minha manga. Quem fez isso? Tá gostoso demais, pensei antes de responder. Um homem chamado Joaquim, que plantou essa terra e amou muita gente sem fazer barulho. A menina assentiu, séria. Esse homem era bom. Era. Era muito bom. Eu precisava abrir esse vídeo com a verdade mais feia. A petição estava pronta. Só faltava a minha assinatura. Eu estava a um passo de protocolar uma ação judicial contra uma mulher inocente, de desfazer em papel o que meu pai construiu com décadas de silêncio e sacrifício. Não por maldade, por dor, por medo, por uma dívida de R$ 72.000 que me fazia enxergar o sítio como solução e não como herança. Precisava começar assim porque sei que tem gente assistindo esse vídeo agora que está a um passo do mesmo erro que eu quase cometi, com a raiva mais fácil do que a curiosidade, com a certeza de que foi traída, ocupando todo o espaço onde a dúvida deveria caber. Com o documento pronto, a decisão quase tomada, o ponto de não retorno a 1 centímetro da mão. Eu entendo esse lugar, fiquei nele por semanas, mas preciso te dizer o que aprendi do outro lado. Às vezes, as pessoas que a gente mais ama carregam mundos que nunca nos mostraram, não por falta de amor, por excesso de cuidado. E quando a gente descobre esses mundos, a escolha é clara, mas não é fácil. O que eu faço com isso agora? Eu podia ter assinado aquele papel, podia ter protocolado a ação, podia ter vencido ou perdido na justiça, mas de qualquer jeito teria perdido o que realmente importava. Escolhi ir até uma porta amarela com begônias roxas, escolhi sentar e ouvir. E essa escolha me devolveu meu pai. Se você estiver assistindo isso e tiver um pai, uma mãe, um avô, alguém que ainda está aqui, vai lá hoje, não amanhã. Pergunta o que essa pessoa guarda que você não sabe. Pergunta quem ela foi antes de você existir. Pergunta que escolhas ela fez em silêncio por amor a você. Você pode não gostar de tudo que vai ouvir, mas você vai entender melhor quem essa pessoa é e vai entender melhor quem você é. Não espera o testamento para descobrir o tamanho do amor que estava ali.
E se você já perdeu essa pessoa? Se ela não está mais aqui para responder, vai atrás das rosas da vida dela. Existe alguém que sabe. Existe alguém que esteve lá, que ouviu o que você não ouviu, que guarda as cartas que você não sabia que foram mandadas, que hesitou 3 noites antes de fazer a coisa certa. Vai até essa pessoa, com humildade, com disposição de ouvir o que vai doer. Talvez você encontre o seu pai de volta. Eu encontrei. Se essa história te tocou, deixe o coração aqui embaixo. Não pelo número, pelo Joaquim. Por todas as pessoas que amaram em silêncio mais do que conseguiram dizer em voz alta. E por todas as rosas que fizeram a escolha difícil, mesmo quando a escolha fácil estava ali, esperando. Compartilha com quem precisa ouvir que amor não é parcela, não é saldo, não é recurso que acaba quando você dá. Amor é o único bem que cresce quando você dá. E comenta aqui: você já esteve a um passo de tomar uma decisão da qual ia se arrepender? O que te fez parar? A petição estava pronta, só faltava a minha assinatura. Ainda bem que ela nunca foi protocolada.